Vamos passar à parte das bielas e da montagem dos pistões aqui na biela e do cavilhão. Normalmente as bielas vêm assim apertadas, ou seja, vêm encaixadas uma nas outras. Uma maneira simples de as tirar é usar os parafusos, encostá-los praticamente quase até ao fim, exceto ali 4, 5 mm. Podes fazer isso de um lado e do outro. Depois de estarem os dois enroscados, é simples. A maneira mais rápida e simples é usares um martelo de borracha. Simples. Agarras nisto assim, dás-lhe um toquezinho ligeiro e o que é que acontece? Elas saltam logo fora. Não é preciso pôr isto no torno, eu não gosto muito de apertar isto no torno porque às vezes podes fazer um bocadinho de força e danificar. E eu descobri que isto é a maneira mais simples de fazer. Voltas a retirar outra vez os parafusos. E deixas o moente no conjunto que estás a fazer. Neste caso começamos pelo primeiro. Temos a biela. Neste caso, uma particularidade da montagem da biela no pistão tem a ver com a posição aqui da ranhurazinha onde tranca o bronze. Normalmente fica para a parte do escape, ou seja, se a gente olhar para o topo do pistão, vemos aqui 4 ranhuras. As maiores são as de admissão, que normalmente as válvulas de admissão num motor de 16 válvulas, ou seja, 2 de admissão e 2 de escape, as válvulas de admissão são sempre maiores. Ou seja, a gente vamos alinhar a nossa ranhurazinha para a parte de escape. Neste caso, seria esta a posição. Antes de passarmos a isso, temos que montar aqui ainda uma coisa, que é o cavilhão. Isto é o que faz a ligação da biela ao pistão. E temos ainda duas pecinhas ou 2 freios para pôr. Isto é uma tarefa um pouco complicada, porque isto não há uma maneira específica de montar que seja simples. Normalmente eu gosto de montar isto da seguinte maneira. Se vocês repararem aqui, isto tem aqui uma ranhura. Esta ranhura serve para pôr aqui uma chavinha de fendas para depois a gente poder tirar este pino caso tenhamos que fazer alguma coisa. O que tens de ter em atenção sempre é não deixar a abertura para ali, porque senão depois não consegues tirar se algum dia tiveres que mexer. Por isso normalmente eu gosto de pôr nesta posição. Isto não tem assim grande ciência, mas tende a ser um bocadinho complicado. Faz um bocadinho de pressão, valente. Isto às vezes não entra à primeira, nem à segunda, nem à terceira, isto é bastante chato. Depois a gente também tem ligeiramente receio ou de vincar ou de estragar o pistão. E a maneira mais exata de montar não há propriamente. Faz uso com chavinha de fendas. Ele pode ficar assim ligeiramente de lado. E o que é que a gente faz a seguir? Eu gosto de usar o cavilhão para alinhar este pistão. Normalmente mete-se um bocadinho de lubrificante. Neste caso isto é uma mistura que eu uso para fazer estas montagens. Metes o cavilhão no sítio do pistão, rodas-o ligeiramente até ele chegar ao outro lado. Se reparares ali, a cavilha, neste caso o freio, está torto. Se puseres o cavilhão, ou seja, se alinhares o cavilhão para o sítio dele, ele vai fazer um clique. Ou neste caso nem fez clique, saltou, foi fora. Esta parte é sempre complicada, mas vou tentar mostrar como é que se consegue pôr. O primeiro é sempre difícil, não há propriamente uma montagem simples. Este está quase, ele está quase, prontos. Quando ouvirem o clique e reparem que está ali na ranhura, podemos ver ali com o cavilhão que está na ranhura. Podemos voltar a recuar o cavilhão e pôr um bocadinho de lubrificante também na biela. Eu normalmente utilizo estas coisas, isto não larga pelos, isto é usado para fazer bolos, para aquelas coisas, isto pode-se comprar no chinês em qualquer lado, vende aquelas coisinhas e dá jeito para fazer estas lubrificaçõezinhas, não se toca com a mão. Neste caso vamos alinhar a parte de escape, que é esta, com a nossa parte do cavilhão, ou seja, da ranhura para o bronze. Facilmente ele entra,
Ou seja, isto não tem que ter resistência, isto tem que entrar suave. Garantam sempre que tem bastante lubrificação, porque as primeiras rotações do motor, quando a gente o mete no carro, não vai ter pressão de óleo. Ou seja, convém ter bastante lubrificante, convém sempre usar também algum tipo de lubrificante especial para a montagem do motor. Eu depois vou falar nisso mais à frente no outro artigo. E também relativamente aos óleos de rodagem e isso tudo, que hoje em dia já existem óleos específicos para isso. O segundo cavilhão é ligeiramente mais fácil de montar, porquê? Porque como já lá tem o cavilhão, serve um pouco de base. O processo é o mesmo, fazer bastante força até entrar para a ranhura, depois dela estar, deixem sempre aqui um dedinho, porquê? Porque isto às vezes salta e já me aconteceu andar meia hora à procura disto numa da oficina, que esta porra parece ganha vida. Fez o clique, está todo certinho, direitinho. Se vocês quiserem confirmar, deem um toque encaixado de fendas, só para ele rodar sobre a ranhura que tem. Rodou, está certinho. Eu gosto de deixar sempre tudo certinho, por isso esta ranhura está para cima, esta não está ligeiramente igual, metemos-a ligeiramente igual e ficam as duas iguais. E prontos, basicamente é isto. Eu vou exemplificar só a montagem de um segmento, depois os outros é equivalente, é igual. A montagem é simples. Agarram no segmento, neste caso eles têm sempre uma marca ou uma ranhura ou uma inscrição que identificam a parte superior. Porquê? Porque isto tem posição, não se pode montar das duas maneiras. A maneira simples de montar é rápido, começam sempre de baixo para cima, ou seja, começam pelo segmento do óleo, segundo segmento até chegarem ao topo. Eu vou exemplificar só para verem a montagem. Esta ferramenta é super útil. Introduzam-na assim, ela ligeiramente agarra no segmento. Como vocês podem ver, é pouco força ou nenhuma face. Ligeiramente e já está na caixa. E pronto, está montado. Não dobram, não o torcem e garantem que o segmento está perfeito. Para os mais atentos já fizeram isto algumas vezes, quando os metem à mão normalmente devem reparar que aquela pequena torção que às vezes a gente faz para montar, o segmento fica sempre ligeiramente torto. Se repararem aqui, o segmento está sempre direitinho. Por isso, poupem trabalho, sejam perfeccionistas, comprem mais uma ferramentazinha e ficam bem servidos. Voltá-lo a tirar é relativamente simples e pronto, basicamente é isto. Voltando à parte dos segmentos e dos pistões, mais uma dica. Depois de terem isto montado, ou seja, os segmentos no sítio, isto tem uma posição específica para se montar. Eu neste caso pus só o primeiro e o segundo para exemplificar e temos aqui o inferior, que é neste caso a lubrificação de óleo. O do óleo é composto por três peças, ou seja, tem esta peça principal, depois tem mais duas que tem aqui uma caixinha em que elas encaixam e que depois faz tipo uma espécie de caixinha onde isto normalmente passa óleo, acumula óleo para fazer a lubrificação. A montagem deste segmento é simples, ou seja, visto o pistão do topo, ou seja, considerando que a admissão é aqui, o escape é aqui e o motor roda neste sentido, o segmento de óleo montamos-o assim, ou seja, esta abertura, esta ranhura que ele tem para ser montado, podemos pô-lo à esquerda ou à direita, sempre do lado do cavilhão e nunca na parte onde o pistão tem o contacto quando roda, ou neste caso quando se movimenta no cilindro para baixo e para cima. Esta parte do segmento do óleo é simples, vocês deixem a mais ou menos 20 mm para cada lado a abertura do segmento, ou seja, se deixarem este aqui no meio, podem deixar este no meio e este a 20 mm do centro de cada um, ao contrário. Eu gosto de fazer isto porquê? Porque ter as ranhuras do mesmo sítio normalmente causa deflexão ou causa torção no segmento. Se vocês puderem pôr, ou melhor, se fizerem esta dica, deixando esta abertura para um lado e deixam as outras duas para este e para este, garantem que não há interferências entre as ranhuras dos segmentos. O óleo tem uma particularidade, mesmo que não esteja exatamente no sítio, ou seja, roda um bocadinho para a esquerda ou um bocadinho para a direita, não tem problema porque isto é de lubrificação. Isto não aguenta grande expansão, mas faz o funcionamento que lhe é pedido, que é de lubrificar os cilindros. Depois temos outra particularidade, os segmentos, como vocês devem calcular, têm uma ranhura, ou seja, eles não são completamente selados. E qual é que é a dica aqui? A dica aqui é, esta abertura dos segmentos tem que estar oposta 180 graus, ou seja,
um nesta direção e outro nesta direção. Isto porque, se vocês meterem ou deixarem a folga deste lado do segmento nesta parte, o que é que acontece? O pistão, quando roda, normalmente tem sempre tendência a oscilar por causa do movimento mecânico dele. Normalmente a gente quer isto no ponto de menos fricção, ou seja, é mais ou menos quando acaba a saia, ou seja, 45 graus, 45 graus, se pusermos aqui uma linha, fazemos 45 graus aqui, uma linha aqui, 45 graus aqui, e vai dar os 180 ao contrário. Normalmente o topo eu gosto de pôr deste lado e o inferior eu gosto de pôr deste lado. Eu mais tarde, quando montar os 4 pistões, vocês vão reparar numa dica muito importante, que quando eu montar no cilindro e depois ter os 4 montados, vocês vão reparar em 4 riscos que vão aparecer nos cilindros. Esse risco há de ser óleo. E o que é que isso me indica? Indica-me a posição deste segmento. E o ideal é os 4 ficarem no mesmo sítio, ou seja, não vamos pôr este segmento aqui, o outro pistão com o segmento deste lado e o outro daqui, não. Sejam perfeccionistas e exijam sempre que as coisas sejam mais perfeitas possíveis, apesar de que nada é perfeito, mas se trabalharmos para isso, temos sempre melhores resultados. A dica dos segmentos é esta, nunca se esqueçam, 180 graus, 45 do ponto para aqui, mais ou menos aqui, se fizerem aqui 90 graus, 45 é metade de 90, deixam aqui, deixam outro ali. A dica dos segmentos é essa, mais à frente depois vão ver nos cilindros e vão ver essa marca que eu vou falar que vai aparecer nas camisas, para explicar a posição deles e como é que a gente mesmo manualmente consegue deixá-los todos iguais.